Pessoal, seguinte. Então, para a gente conseguir escrever muito bem uma redação, um primeiro ponto bem importante é a gente conhecer a anatomia do texto. A anatomia do texto quer dizer os itens que compõem cada parte da estrutura. Então, o objetivo da aula de hoje, o que eu pretendo fazer aqui hoje, é relembrar para quem já conhece, já domina, e mostrar para quem ainda está aprendendo quais são os itens que compõem uma redação para o Enem. Ah, Pro, mas eu quero fazer um vestibular, é diferente. Algumas coisas são diferentes, alguns detalhes são diferentes. E ao longo do curso, a Pro também vai demonstrar para vocês como que nós podemos adaptar essa estrutura inicial, que é uma proposta Enem, adaptá-la para uma estrutura para um vestibular, certo? Então, eu vou escrevendo conforme eu vou falando. Por que eu gosto de fazer isso? Por que eu não deixei pronto um slide, por exemplo? Porque eu não gosto muito da ideia de slide, porque eu acho que vai muito rápido. E quando termina a aula, o professor cuspiu toda aquela informação, o aluno não sabe nem o que foi que aconteceu. Então, conforme eu for falando, for raciocinando, eu vou digitando e dá tempo para vocês anotarem também. E aí, depois, se você não gosta de anotar, que é só prestar atenção, eu mando esse resumo da aula também, assim como a apostila que vocês vão receber, certo? Então, quem quiser ir anotando junto, o objetivo da aula é entender a estrutura da redação, né? Do texto dissertativo argumentativo. Tá um pouquinho escuro, mas dá. Estrutura da redação. Então, nós temos uma estrutura inicial que todo mundo conhece, que é introdução, desenvolvimento e conclusão. Se eu fosse comparar isso com a anatomia, seria mais ou menos a gente entender que no corpo humano tem cabeça, ombro, joelho e pés, que é assim que a gente fala e o tronco que a gente fala para uma criança de 4, 5 anos, né? Então, a gente precisa saber mais dessa anatomia do texto dissertativo argumentativo e do conceito de texto dissertativo argumentativo. Então, dentro da introdução, o que temos? 3 elementos dentro da introdução. E eles são divididos em períodos. Eu posso fazer minha introdução com 2 períodos, o período 1 sendo a contextualização e o período 2 sendo a minha tese, ou eu posso fazer em 3 períodos, contextualização, um link e a tese. Tá? Então, são 3 elementos que a gente vai precisar observar na introdução. Contextualização, apresentação do tema junto com uma tese. E para conectar a contextualização com o tema e a tese, ou com a tese, eu vou precisar de um link, que eu chamo também de coesão, certo? Mas o que é essa contextualização? Contextualização são as primeiras 3 linhas da redação, é o primeiro período. E esse primeiro período, então, com mais ou menos aproximadamente 3 linhas. O que eu faço nessas 3 linhas? Eu vou escolher uma área do conhecimento, pode ser história, literatura, pode ser cinema, pode ser medicina, psiquiatria, psicologia. Escolho uma área do conhecimento e posso, dentro dessa área, escolher um autor, um livro, uma citação e coloco essas informações resumidamente nessas 3 linhas, relacionando com o tema da minha redação. Então, contextualizar é isso, é utilizar alguma coisa da minha bagagem cultural, do meu repertório cultural, correlacionando com o tema, com a função de apresentar o tema para o leitor dessa redação. Então, apresentação. Essa informação, então, é o nosso repertório cultural. Essa informação do repertório,
as estratégias que os alunos mais utilizam, aqueles alunos que tiram nota 1000, que vão super bem na redação, ou que ao menos tiram mais que 900, fazem, são das seguintes áreas, tá? A mais utilizada é a contextualização histórica, literatura, se usa bastante série, filmes, narrativas diferentes da ficcional, da literatura. Eu vou colocar diversas narrativas. Entre parênteses, vou colocar cinema, só para você se ligar que são histórias que não estão em livros. Tá? Dá para usar bastante quando a gente não lembra de nada, pegar os dados estatísticos que a prova traz e interpretar esses dados estatísticos correlacionando com o tema. Essa é uma estratégia possível, então outra área é estatística. E essas são as estratégias que a gente mais observa. Pode fazer de diversas formas. Eu posso citar N outras formas de áreas do conhecimento e repertório para apresentar o meu tema. E nas aulas posteriores a gente vai aprender a fazer cada item da redação, inclusive a contextualização, de uma forma que vai sistematizar na cabecinha de vocês e vai ficar mais fácil de fazer uma redação rapidamente, conhecendo cada item e sabendo como escrever cada item. Então, essa primeira parte da introdução, chamada contextualização. Digamos que eu tenha que escrever como foi no ano passado sobre o estigma das doenças mentais. Lembrando que estigma é preconceito. Se eu quisesse fazer uma contextualização histórica, eu poderia citar, por exemplo, que lá na Idade Média, deixa eu ver se eu tenho alguém para aceitar aqui. Apareceram mais umas pessoas aqui. Eu poderia dizer que lá na Idade Média havia um desconhecimento muito profundo das patologias emocionais, das patologias mentais, e isso levava a equívocos, como, por exemplo, o afastamento das pessoas da vida social e também procedimentos totalmente absurdos, como a lobotomia. Se costumava abrir o cérebro das pessoas e tirar um pedacinho do cérebro e dizer que aquilo seria um tratamento para a loucura. Então, eu poderia começar uma redação assim, ó. Na Idade Média, vírgula, quando havia um profundo desconhecimento da fisiopatologia das doenças mentais, era comum o simples afastamento dessas pessoas do círculo social ou até mesmo tratamentos inadequados e invasivos como a lobotomia. Ponto. Passados centenas de anos, essa problemática perdura, uma vez que o desconhecimento alimenta o estigma relacionado às doenças mentais. Precisamos observar as causas desse problema e compreendermos os danos que advêm dele para melhor propormos intervenções definitivas. E está feita a introdução, entendeu? Vou colocar carregar meu computador que está acabando a bateria, mas é aqui do ladinho. Conforme eu for avançando, também vocês podem pensar perguntas, mas mandem oralmente que eu não vou ficar olhando o bate-papo enquanto eu estiver falando para não me perder, tá bom? Então, eu espero que tenha ficado mais ou menos claro, né, o que é uma contextualização. Agora eu já exemplifiquei oralmente para vocês, tá? O que é esse link, essa coesão? Dependendo do tipo de contextualização que eu fizer na minha redação, o meu avaliador ele pode ficar perdido, ele pode ficar se questionando. Será que o autor desse texto está fugindo do assunto? O que ele quer dizer com essa Idade Média? Então, eu preciso fazer uma ponte entre a contextualização e a tese é a opinião sobre o assunto. Dependendo do tipo de contextualização, eu faço um link diferente. Então, link e coesão é uma ponte. É uma ponte entre a contextualização e a tese. E ela depende do tipo de contextualização que eu vou desenvolver, tá?
Então, eu falei lá sobre a Idade Média e agora eu preciso falar do estigma das doenças mentais na contemporaneidade. Tem que ficar bem claro isso para o avaliador, que eu já não estou mais falando no passado, estou falando no presente. Então, após centenas de anos, o problema se perpetua e tarará, tarará, tá? Se eu começo a contextualização sintetizando um livro da literatura correlacionado ao tema, por exemplo, relacionado a doenças mentais, nós temos o Alienista do Machado de Assis. Eu começo resumindo esse conto. No conto, o Alienista de Machado de Assis, a narração, a descrição de uma cidade na qual um psiquiatra equivocadamente retira do convívio social várias pessoas por desconhecimento da fisiopatologia das doenças mentais. Ponto. Para além da literatura, essa questão ela vai se perpetuar, ela vai aparecer ainda na contemporaneidade, certo? Então aí é uma forma de você correlacionar a contextualização com a tese, certo? E isso sempre vai depender do tipo de contextualização. Na aula apenas de introdução, de vários tipos de introdução, eu vou trazer mais exemplos de como fazer esse link. Hoje eu preciso que vocês apenas compreendam assim que existe essa parte da redação que se chama link, tá? Uma galera aqui, ó, mais atrasadinha, tá? Certo? Então, agora vem o tema. Para quem entrou depois, pessoal, eu sempre procuro começar a aula exatamente no horário. Eu sei que tecnologia às vezes dá um probleminha, mas para não ficar desgastante assim, começar várias vezes, 7h30 eu estou começando. Daí, se você não conseguiu ver o início da aula, pode ver na gravação, ou se não conseguiu assistir a aula, pode assistir a aula completa depois, certo? Só para não ficar travando o processo para quem já está ali. Fiz o link. Preciso fazer uma tese. O que é a tese? A tese é o segundo período da redação, que vai ter aproximadamente umas 2 linhas. Tá? Umas 2 linhas. Beleza, o que eu faço na tese? Na tese eu preciso me posicionar sobre o assunto e eu faço isso através da utilização de adjetivos, de advérbios e ainda a tese funciona como um roteiro. Eu expresso ali na introdução quais serão os principais argumentos do primeiro parágrafo de desenvolvimento e quais serão os argumentos do segundo parágrafo de desenvolvimento. Então a tese ela segue mais ou menos a mesma estrutura. Sempre eu vou colocar depois do link com a contextualização, uma vírgula geralmente, um verbo de ligação. Depois do verbo de ligação eu vou colocar o adjetivo, um advérbio. Não precisa estar exatamente nessa ordem, mas se eu memorizar nessa ordem facilita. E aí, eu vou apresentar o tópico A, e vou apresentar o tópico B, que é o roteiro do que eu vou desenvolver depois na redação. Pois bem, então eu já vou te dar uma dica, você fica esperto aí. O tema da redação do Enem é geralmente um problema que precisa de uma intervenção. E uma das formas mais fáceis de você raciocinar sobre um problema é pensar quais são as causas desse problema e pensar quais são as consequências desse problema. Então, é possível que eu faça o tópico A anunciando que haverá análise de causas do problema a ser abordado e o tópico B indicando consequências. Então, eu posso fazer uma tese mais ou menos dentro de um mesmo modelo e seguir essa tese se o tema da redação for um problema e quase sempre é, certo? Então, a estrutura da introdução vai seguir mais ou menos esses itens. Vou fazer um exemplo de tese aqui para ficar mais claro para vocês. Vou pegar até essa partezinha que eu usei aqui, ó.
Vou repetir aqui como link. Após centenas de anos, faltou um S aqui, deixa eu botar um S lá também. Esse problema se perpetua e é crucial. Ó, o que é o verbo de ligação? Aqui o verbo ser, no presente indicativo. É crucial analisarmos os condicionantes do preconceito contra as patologias mentais. O que significam os condicionantes? É um sinônimo para causas. Como eu vou falar num texto que analisa um problema, muitas vezes eu vou falar, vou expressar a ideia de causa, é bom que eu saiba alguns sinônimos para a palavra causa. Então, existem os condicionantes, os gatilhos, a gênese do problema e a própria palavra causas. Tá? É crucial analisarmos os condicionantes do preconceito contra as patologias mentais, compreendermos os danos que advêm dele para propormos melhores intervenções para superar essa mazela. Então, aqui nós temos um exemplo de tese A e B. Após centenas de anos, imaginando que a gente fez uma contextualização lá com a Idade Média, falando sobre a falta de conhecimento sobre as doenças mentais, o problema se perpetua. Se perpetua quer dizer continua e é crucial. É crucial é o verbo de ligação mais o adjetivo. Analisarmos os condicionantes do preconceito contra as patologias mentais, esse é o tópico A. Compreendermos os danos. O que é danos? Danos representa a ideia de consequência, esse é o tópico B. Que advém dele? Dele o que? Preconceito contra as patologias mentais. Para propormos melhores intervenções para superar essa mazela. Essa é a segunda parte da introdução. Assim nós compreendemos o que faz parte da estrutura da introdução. Né? E eu até posso fazer uma introdução completa aqui, que só ficou faltando a contextualização. Ó. Durante a Idade Média, profundo desconhecimento sobre as doenças emocionais gerava a exclusão dos pacientes ou tratamentos equivocados como a lobotomia. Causava um tabu onisciente a respeito dessas manifestações da psicologia humana. Fiz uma introdução aqui de redação. Vamos ler para ver o que saiu. Viram que dá para fazer rapidinho. Quando a gente aprende a fazer, fica fácil de fazer rapidinho. Durante a Idade Média, passado, o profundo desconhecimento sobre as doenças emocionais gerava a exclusão dos pacientes ou tratamentos equivocados como a lobotomia, o que causava um tabu onisciente, quer dizer, um tabu, um preconceito em todo lugar, a respeito dessas manifestações da psicologia humana. Após centenas de anos, eu mostro para o avaliador que eu estou caminhando no tempo, o problema se perpetua, continua. Esse é o link com a tese. E é crucial analisarmos os condicionantes do preconceito contra as patologias mentais, compreendermos os danos que advêm dele para propormos melhores intervenções para superar essa mazela. E aí nós compreendemos o que faz parte de uma introdução de um texto dissertativo argumentativo.
Muito bem. Então, isso tudo é a respeito da estrutura da introdução. Depois da introdução vem o quê? Vem um D1. O que é o D1? É o primeiro parágrafo de desenvolvimento. Eu tenho que falar o que nesse D1? Eu tenho que falar condicionantes do problema. Então, geralmente, o parágrafo de desenvolvimento 1 é aquele no qual eu vou focar minha atenção em desenvolver duas causas do problema que é o tema da minha redação. Lembrando que tema é a mesma coisa que assunto, caso eu não tenha falado anteriormente. Então, esse parágrafo de desenvolvimento 1, ele tem 4 partes. A primeira parte eu chamo de tópico frasal. O tópico frasal, ele tem uma estrutura mais ou menos parecida com a estrutura de tese. Então, ele começa com um link, que é a coesão. Essa coesão para grudar o primeiro parágrafo de desenvolvimento com a introdução. Vírgula, geralmente. Depois eu tenho um verbo de ligação. Novamente. Novamente, adjetivo ou advérbio. Lembrando, não precisa ser exatamente nessa ordem, não é receita de bolo, mas se a gente memorizar mais ou menos uma estrutura fica mais fácil. E eu vou apresentar agora a ideia de causas. Tá? Minha conexão está instável, qualquer coisa vocês me avisem, tá? A segunda parte do D1 é o argumento 1. Que vai ser... Prof, tu poderia repetir, porque eu não sei se foi a minha internet ou foi a tua, mas deu uma travadinha. Tá bom. A partir do tópico frasal? Não, pode ser no adjetivo ou advérbio. Tá, Troncolho. beleza. Obrigada. Depois que eu coloco um adjetivo ou um advérbio nesse tópico frasal, eu vou apresentar qual que é a ideia central desse parágrafo. Se eu anunciei lá na minha introdução que a ideia inicial desse parágrafo seria, a ideia principal do parágrafo seria abordar as causas do problema, então eu vou apresentar a ideia de causa aqui. É quase como se fosse metade da tese da introdução aí. Depois a gente vai ver exemplos também. O argumento 1, ele vai ser uma causa, a primeira causa do problema. O argumento 1 é o mais importante da redação. Ele é a primeira coisa substanciosa, mais profunda que você vai dizer nesse texto. Então, é importante que esse argumento seja completo. O que é um argumento completo? Ele precisa ter uma área do conhecimento funcionando como um aporte, tá? Para dar sustento para esse argumento. Essa área do conhecimento ela precisa ser diferente da área utilizada na introdução. Então, se eu usei na introdução história, eu não posso repetir história aqui. Eu tenho que apresentar outro tipo de informação, citar um filósofo, usar um livro literário, mas não posso repetir o que foi utilizado para contextualizar o tema. Um aporte, uma área do conhecimento, uma referência diferente da utilizada na introdução. Então, gente, é super importante ter uma área lá na introdução e ter uma área no argumento 1, porque isso vai elevando a tua nota de competência 2. Se eu já estou chegando aqui na metade da redação sem ter a área do conhecimento, a minha competência 2 tende a cair, que é aquela competência que analisa a qualidade da tua argumentação. Beleza, mas eu não posso apenas expor informação na minha redação, senão o texto não é dissertativo argumentativo, ele é só expositivo. Eu preciso transformar esse aporte, essa referência em um argumento, então eu tenho que me posicionar sobre ele. Por isso, novamente, aqui eu preciso ter um adjetivo ou um advérbio para me ajudar no posicionamento a respeito desse assunto que eu estou abordando. E outra coisa bem importante, a atenção aqui, galerinha, atenção, atenção máxima. Sempre conforme eu vou avançando nessa redação, eu preciso sempre retomar o tema de alguma forma.
Porque caso contrário, se eu não for retomando o tema, o avaliador vai entender que eu estou fugindo do assunto, que eu estou tangenciando o tema dessa redação. Então, é sempre importante retomar o tema. Vocês pararam de ver minha tela, que ele me avisou que vai acabar? Sumiu a minha tela ou vocês estão enxergando ainda que eu estou escrevendo? Alguém me dá um oi aí, consegue? Eu tô vendo ainda, Também tô prof. vendo. Tá vendo que tá aqui. Se pararem de ver, me avisa. Então, atenção, sempre retomar o tema ao longo da redação. Tá, mas prof, como é que eu faço isso? Eu fico repetindo o tema, não vai ficar chato, não vai ficar repetitivo? Eu posso me referir ao tema da redação utilizando sinônimos ou palavras genéricas que retomem a ideia de problema. Por exemplo, esse problema, essa mazela, essa situação, mas sempre retomar de alguma forma o tema. Então, esse seria o argumento 1. Que tamanhos que tem essas partes do parágrafo? O tópico frasal, ele vai ter aproximadamente 2 linhas. O argumento 1, ele vai ter mais ou menos umas 3 linhas. Isso nos leva ao argumento 2. Para grudar o argumento 1 com o argumento 2, novamente eu vou ter link. Nós vamos ter uma aula mais para frente que eu vou falar apenas sobre os elementos de coesão que vão em cada espaço. Quais são os melhores elementos de coesão para usar lá na introdução? Quais são os melhores para começar o D1 aqui nesse espaço? Quais são os melhores para começar o D2? E por aí vai. Mas só para vocês terem uma ideia, o argumento 1 e o argumento 2, eles são uma soma de ideias. Então é importante usar um link que já identifique essa ideia de soma. Então uma possibilidade aqui é usar além disso, ademais. Correto? Argumento 2. Se eu tiver outra referência para dar aporte para esse meu argumento, melhor. Mas se eu não tiver o argumento 2, ele não precisa ser tão completo quanto o argumento 1. Tá? Porque daí eu já surpreendi o meu avaliador aí no argumento 1, de preferência faço completo, mas se eu não conseguir, tudo bem. O argumento 2, D1 pode ser até uma explicação, um aprofundamento do que foi apresentado ali no argumento 1. Mas de preferência ele segue a mesma estrutura do argumento 1. Que tamanho que tem o argumento 2? Ah, tem o mesmo tamanho do argumento 1, 3 linhas. Ok? E para finalizar esse parágrafo, precisa de uma conclusão. Essa conclusão ela vai ter a estrutura, começando novamente com coesão, só que essa coesão ela é específica para conclusões, para finalização de pensamento. Você vai usar um portanto, vai usar um desse modo, vai usar um infere-se que, ou logo aqui para começar a conclusão do parágrafo. Tá? Depois de usar essa coesão, você pode sugerir uma ação para esse problema. Já coloca ali uma sugestão de ação para esse problema. Que tamanho que tem a conclusão do parágrafo? Ah, é do mesmo tamanho lá do tópico frasal, umas 2 linhas, ok? E o D2? Olha só, o segundo parágrafo de desenvolvimento, ele deve ter a mesma estrutura do primeiro parágrafo de desenvolvimento. Mas a gente sabe que a prova do Enem tem uma folhinha, um trocinho desse tamanho, que parece um bilhete, parece que vai escrever um bilhete lá, tão pequenininha que é a folha. Então, você tem que ter uma letra bem pequenininha, bem miúda, ser muito organizado para apresentar as suas informações e mesmo assim, às vezes, falta linha. E um lugar que não pode faltar linha é na conclusão da redação, porque o diabo da conclusão da redação vale 200 pontos. É muita nota, então não posso perder aqueles pontos. Então, se eu estiver percebendo que eu estou me delongando, estou me estendendo e vai faltar linha, conforme eu vou fazendo o meu rascunho, vou fazendo o meu mapa conceitual, aqui o D2
eu posso fazer a mesma sequência do D1, tópico frasal, argumento 1, argumento 2, e tirar fora a conclusão do parágrafo. Porque aí me sobra mais espaço para fazer a conclusão geral da redação. Então, eu vou colocar aqui, ó, aqui no D2, segue a mesma estrutura do D1, porém, posso não fazer uma conclusão para o parágrafo. Caso eu imagine que vai faltar linha para fazer a conclusão geral dessa redação, tá? E aí vem a minha conclusão geral da redação. Quais são os elementos, tá? A estrutura da conclusão, ela é um pouquinho variável, mas geralmente ela vai ter 2 períodos, dá para fazer com 2 períodos. Tem gente que gosta de dividir em 4, é mais variável. O que não pode faltar? Não pode faltar os 5 elementos que compõem a conclusão. Vai ter uma aula só para a conclusão, porque a conclusão é super importante e a gente precisa nessa conclusão colocar um agente, que é quem vai fazer a ação, propor a ação. A ação, que vai ser sempre uma frase que começa com verbos e que vai compor a intervenção propriamente dita. Eu preciso de detalhamento dessa ação. Os meios pelos quais essa ação vai ser colocada em prática, usando o dinheiro de quem? Um projeto proposto de que forma? Então, eu preciso explicar como que vai ser feito isso, os meios pelos quais essa ação vai ser colocada em prática. Né? E eu preciso também demonstrar a finalidade, o para que essa ação vai ser desenvolvida. Esses 5 elementos não podem faltar. Né? Então, aqui, pessoal, nós temos um geralzão da estrutura de um texto dissertativo argumentativo. Contextualização com apresentação do tema, construção de uma tese A e B, parágrafo de desenvolvimento 1 com 4 períodos, tópico frasal, argumento 1, argumento 2, conclusão do parágrafo. Parágrafo de desenvolvimento 2, segue a mesma estrutura do D1, tópico frasal, argumento 1, argumento 2, se está faltando linha, tiro a conclusão fora e começo o parágrafo de conclusão geral da redação. Na próxima aula eu vou trazer textos que tiraram nota 1000 e textos também dos nossos alunos, que já foram alunos do curso, para observar esses elementos dentro desses textos. Para que vocês não fiquem sem tarefa ao longo da semana, eu já vou publicar no grupo ali a apostila em PDF. Na página 14, que é a mesma tarefa que o pessoal do curso presencial fez, vocês vão escrever sobre consumismo, né? Sobre o consumo consciente. Vai acabar aqui provavelmente, tá? Em 1 minuto. Aí vocês vão colocar, podem colocar as perguntas de vocês lá no grupo, pode mandar áudio e se quiser fazer agora, pode fazer. Fechei a boca. Alguém quer perguntar alguma coisa? Ou eu mando outro link lá também. Dúvidas sobre essa estrutura geral da redação? Tudo tranquilo? Nenhuma dúvida. Vou parar a gravação, então, para o pessoal não ficar ouvindo o cri-cri-cri do grilo, né?